Ele estava parado no saguão de mármore do hotel mais luxuoso da cidade, com dezenas de olhares de pena fixados nele. O patrão milionário acabara de gritar na frente de todos: "Você é só o motorista, fique quieto!" A humilhação queimava como fogo. Mas poucas horas depois, seria exatamente esse simples motorista desprezado que salvaria a vida do homem mais poderoso da região, numa sequência de eventos tão intensa que mudaria ambos para sempre. E o que aconteceu no final vai te deixar sem palavras. Se você quer ver como os subestimados viram o jogo de forma épica, deixa o like e segue nosso canal agora. E fica até o final porque a reviravolta é de arrepiar. Era uma sexta-feira cinzenta de março, quando Lucas Mendes, 23 anos, acordou às 4h45 da manhã, no seu pequeno apartamento de 2 cômodos no bairro Santa Teresa, na periferia de Riverville. O despertador tocava há 5 minutos, mas Lucas já estava acordado. Nunca conseguia dormir direito nas noites que antecediam os dias mais importantes do seu patrão. Ele levantou silenciosamente para não acordar sua mãe, Dona Conceição, que dormia no quarto ao lado. Ela estava doente há 3 anos com problemas cardíacos graves e dependia dos remédios caros que o salário de Lucas como motorista particular conseguia comprar. Lucas trabalhava para Carlos Eduardo Vidal há 6 anos, desde os 17, quando conseguiu a vaga através de uma agência de empregos. Carlos era dono do maior conglomerado empresarial da região. Controlava construtoras, bancos, shoppings e até uma emissora de TV local. Sua fortuna pessoal ultrapassava os 2 bilhões de reais. Mas o que mais definia Carlos não era sua riqueza. Era sua personalidade. Aos 52 anos, ele era conhecido em toda Riverville por 3 coisas: genialidade para negócios, temperamento explosivo e arrogância sem limites com quem considerava inferior. E Lucas estava prestes a descobrir até onde essa arrogância poderia ir. Às 6h15, Lucas estacionou o Mercedes-Benz S-Class, preto blindado, em frente à mansão de Carlos na Avenida dos Milionários. Era uma propriedade de 25 milhões de reais, com jardins que mais pareciam parques e uma garagem com 12 carros de luxo. Carlos saiu da casa já falando ao celular, usando um terno italiano de 8 mil reais, carregando uma pasta de couro que custava mais que o carro de muitas famílias. Seu cabelo grisalho estava impecavelmente penteado, e seus sapatos brilhavam como espelhos. "Bom dia, Sr. Vidal." Lucas cumprimentou educadamente, abrindo a porta traseira. Carlos nem olhou para ele. Entrou no carro continuando sua ligação em inglês, discutindo detalhes de um contrato milionário com investidores internacionais. Durante todo o trajeto até o centro da cidade, Carlos fez mais 8 ligações. Falava sobre fusões de empresas, compra de terrenos, estratégias políticas. Sua voz demonstrava o poder absoluto de quem movimentava bilhões com uma única decisão. Lucas dirigia em silêncio, navegando pelas ruas de Riverville que conhecia como as linhas da própria mão. Havia nascido e crescido naquela cidade. Conhecia cada rua, cada atalho, cada semáforo. Sabia os horários que o trânsito ficava pesado, quais rotas evitar em dias de chuva, onde ficavam as delegacias e hospitais mais próximos. Mas nada do que ele sabia preparou ele para o que viria. O destino era o Hotel Imperialis, uma torre de vidro e mármore de 40 andares, que era o símbolo do luxo em Riverville. Carlos tinha uma reunião crucial com um consórcio de empresários japoneses que queriam investir 800 milhões de reais num projeto de Smart City na região. Quando chegaram ao hotel às 8h30, o movimento era intenso. Carros de luxo chegavam constantemente, trazendo empresários, políticos e membros da alta sociedade. Todos vestidos impecavelmente, todos falando sobre milhões como se fossem centavos. Carlos saiu do carro sem agradecer e se dirigiu à entrada principal. Lucas foi estacionar no valet e ficou aguardando no lobby, como sempre fazia quando Carlos tinha reuniões longas. O lobby do Hotel Imperialis era uma obra de arte em si. Piso de mármore italiano, lustres de cristal austríaco que custavam mais que apartamentos inteiros, plantas ornamentais importadas da Europa. Era um ambiente onde cada detalhe custava uma fortuna. Lucas se sentou discretamente numa poltrona de couro no canto do lobby. Estava vestindo seu melhor terno, um modelo simples que havia comprado parcelado no ano anterior. Comparado aos frequentadores habituais do hotel, ele parecia claramente fora de lugar. E foi exatamente isso que quase custou a vida de Carlos.
A reunião de Carlos durou 6 horas. Às 14h45, ele desceu ao lobby acompanhado de 5 empresários japoneses, todos em ternos escuros, idênticos e expressões sérias. Eles conversavam em inglês sobre cronogramas, licenças ambientais e prazos de construção. "Gentlemen, this will be the most important project in South America", Carlos dizia em inglês, gesticulando animadamente. Ele estava eufórico. Havia acabado de fechar o maior negócio da sua vida. No lobby, Carlos encontrou alguns conhecidos da elite local. Roberto Nascimento, dono de uma rede de concessionárias de carros importados. Patrícia Albuquerque, herdeira de uma família tradicional da cidade. Dr. Armando Silva, proprietário do hospital mais caro da região. "Carlos", gritou Roberto, "ouvi dizer que você fechou aquele megaprojeto." "Fechei sim", Carlos respondeu alto, querendo que todos no lobby ouvissem. R$ 800 milhões. Vai ser a maior Smart City da América Latina. O grupo o parabenizou efusivamente. Carlos estava no auge da glória, rodeado por pessoas que o admiravam e invejavam ao mesmo tempo. Mas foi nesse momento de triunfo que Lucas notou algo terrível. Enquanto Carlos celebrava, Lucas observava discretamente o movimento do hotel. Era um hábito que havia desenvolvido ao longo dos anos. Sempre ficar atento ao ambiente, sempre observar pessoas e situações. E foi então que ele viu 3 homens vestindo ternos escuros, mas que não pareciam empresários. Eles estavam posicionados estrategicamente pelo lobby, observando Carlos com olhares que não eram de admiração. Eram olhares predadores. Um deles falava baixo num fone de ouvido. Outro checava constantemente o celular. O terceiro nunca tirava os olhos de Carlos. Lucas se levantou e se aproximou de Carlos, que continuava conversando animadamente com seu grupo de admiradores. "Senhor Vidal", Lucas disse em voz baixa, tentando não interromper a conversa. "Desculpe, mas preciso falar com o senhor um momento." Carlos se virou para Lucas com uma expressão de irritação absoluta. A conversa do grupo parou instantaneamente. Todos olharam para o motorista, que havia ousado interromper uma conversa entre pessoas importantes. "O que foi?" Carlos perguntou friamente. "Senhor, notei alguns homens suspeitos no lobby", Lucas sussurrou. "Acho melhor sairmos por uma saída alternativa, só por precaução." E foi nesse momento que a arrogância de Carlos quase o matou. Carlos olhou para Lucas como se ele fosse um inseto irritante. Suas narinas se dilataram de raiva. Sua voz subiu vários tons. "Você é só o motorista, fique quieto!" O grito ecoou pelo lobby de mármore. Conversas pararam, cabeças se viraram. O luxuoso ambiente do Hotel Imperialis ficou em silêncio mortal, com todas as atenções voltadas para a cena humilhante. Lucas sentiu o rosto queimar de vergonha. Dezenas de pessoas da alta sociedade olhavam para ele com uma mistura de pena e desconforto. "Quem te deu permissão para falar?" Carlos continuou gritando. "Quem te deu permissão para ter opinião sobre segurança? Você é motorista. Sua única função é dirigir e calar a boca." Roberto Nascimento trocou olhares constrangidos com Patrícia Albuquerque. Dr. Armando Silva fingiu estar ocupado com seu celular. Os empresários japoneses observavam a cena com expressões indecifráveis. "Eu só estava tentando..." Lucas começou, a voz trêmula. "Tentando... o quê?" Carlos explodiu ainda mais alto. "Ser importante? Dar palpite em assuntos que não entende? Você não é pago para pensar. Você é pago para dirigir, carregar bagagem e ficar invisível." Lágrimas de humilhação começaram a formar nos olhos de Lucas, mas ele se recusou a chorar na frente de todas aquelas pessoas. "Me desculpe, senhor", ele disse baixinho, dando 2 passos para trás. "É melhor mesmo se desculpar", Carlos berrou. "E da próxima vez que eu trouxer você a um lugar como este, lembra qual é seu lugar na vida. Você não passa de um empregado, um ninguém." Mas enquanto Carlos humilhava Lucas publicamente, os 3 homens suspeitos se posicionavam para o ataque. Lucas voltou para sua poltrona, com o rosto em chamas e o coração despedaçado. 6 anos de trabalho dedicado, 6 anos de lealdade absoluta, e ainda era tratado como lixo na frente de estranhos. Mas mesmo humilhado, mesmo destruído psicologicamente, Lucas continuou observando. E continuou vendo os mesmos 3 homens circulando pelo lobby, agora com movimentos mais coordenados.
Carlos, por sua vez, estava no auge da glória. O grupo de admiradores o consolava dizendo que funcionário tem que saber seu lugar mesmo. E você fez certo em colocar ele no lugar dele. Exato. Carlos concordou alto. Essa gente tem que entender que existe hierarquia no mundo. Eu trabalho com bilhões. Ele trabalha como motorista. Não somos iguais. O que Carlos não sabia é que sua arrogância estava prestes a custar sua vida. Às 16h30, Carlos finalmente decidiu sair. Havia combinado de ir até sua empresa para assinar os contratos definitivos do projeto japonês. Sua agenda estava lotada. Ainda tinha reuniões com advogados, engenheiros e políticos. Vamos! Ele disse secamente para Lucas, sem olhar nos olhos dele. Lucas se levantou em silêncio. A humilhação ainda queimava, mas ele tinha um trabalho a fazer. E mais importante, tinha uma mãe doente que dependia do seu salário. Os dois se dirigiram ao elevador que levava ao estacionamento subterrâneo. Durante todo o trajeto, Carlos continuou falando ao celular sobre o projeto, ignorando completamente a presença de Lucas. O estacionamento do Hotel Imperialis tinha 5 andares subterrâneos. O carro de Carlos ficava no nível B3, numa área VIP reservada para hóspedes especiais. Era uma região mais isolada, com poucas pessoas circulando. E foi exatamente aí que a armadilha se fechou. Quando as portas do elevador se abriram no nível B3, Lucas imediatamente notou que algo estava errado. O ambiente estava mais escuro que o normal. Várias lâmpadas haviam queimado. Havia poucos carros estacionados, o que era estranho para aquele horário. Senhor Vidal, Lucas tentou mais uma vez. Realmente acho que... Eu já disse que não quero ouvir sua voz, Carlos gritou, ecoando pelo estacionamento vazio. Você já me envergonhou o suficiente por um dia. Foi nesse momento que tudo aconteceu. 3 homens saíram de trás dos pilares do estacionamento simultaneamente. Eram os mesmos que Lucas havia notado no lobby. Vestiam ternos escuros, mas agora usavam máscaras e empunhavam armas. O líder do grupo, um homem alto e musculoso, apontou uma pistola diretamente para a cabeça de Carlos. Carlos Eduardo Vidal! Ele gritou com voz rouca. Finalmente! Carlos ficou paralisado de terror absoluto. Seu rosto ficou branco como papel. Suas pernas tremeram. Toda sua arrogância evaporou instantaneamente, substituída por pânico puro. O que vocês querem? Ele gaguejou, mal conseguindo formar as palavras. Queremos você, o segundo sequestrador disse, aproximando-se com uma corda. Seus amigos japoneses pagaram muito bem por sua cabeça. E foi nesse momento que a verdade devastadora veio à tona. Que japoneses? Carlos perguntou confuso. O líder dos sequestradores riu cruelmente. Seus sócios japoneses não existem, idiota. Somos mercenários contratados pelo consórcio Atlântico. Eles querem seus negócios, suas empresas, seus contratos. E você morto. Carlos entendeu tudo num segundo. O consórcio Atlântico era um grupo de empresários rivais que há anos tentava quebrar seu império. Eles haviam montado uma armação elaborada, se passando por investidores japoneses para atraí-lo a uma armadilha. Vocês não podem fazer isso! Carlos gritou desesperado. Eu tenho família, tenho filhos. Deveria ter pensado nisso antes de fazer tantos inimigos, o terceiro sequestrador disse, pegando algemas. Mas foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Em vez de fugir ou se esconder atrás de um pilar, Lucas deu um passo à frente, colocando-se entre as armas e Carlos. Soltem ele, Lucas disse em voz firme e clara. Os 3 sequestradores olharam para Lucas como se ele tivesse enlouquecido completamente. O motoristinha quer brincar de herói? O líder riu. Sai fora, moleque, antes que você se machuque de verdade. Não posso fazer isso, Lucas respondeu, sem recuar nem um centímetro. Carlos olhou para Lucas com choque total. O homem que ele havia humilhado publicamente 2 horas antes estava arriscando a própria vida para protegê-lo. Mas Lucas tinha segredos que ninguém imaginava. O que os criminosos não sabiam é que Lucas não era apenas um motorista comum. Durante os últimos 4 anos, ele havia usado suas noites e fins de semana para fazer cursos especializados. Direção defensiva, primeiros socorros, segurança pessoal, técnicas de combate urbano. Seu sonho secreto sempre foi se tornar um agente de proteção profissional. Mas durante o dia precisava trabalhar como motorista para pagar os remédios da mãe.
Além disso, Lucas havia crescido nas ruas mais perigosas de Riverville. Antes de conseguir o emprego com Carlos, havia trabalhado fazendo entregas em motocicleta em bairros controlados pelo crime organizado. Sabia como pensar rápido em situações de vida ou morte. E agora todas essas habilidades seriam testadas. Com um movimento rápido e preciso, Lucas chutou um extintor de incêndio que estava próximo, fazendo-o rolar pelo chão e criar uma distração barulhenta. Aproveitou os 2 segundos de confusão para empurrar Carlos violentamente para trás de um pilar de concreto. "Corre!" ele gritou. "Escadas de emergência, agora!" Os tiros começaram a ecoar pelo estacionamento. Lucas pegou Carlos pelo braço e os dois correram em zigue-zague entre os carros estacionados, desviando das balas que ricocheteavam no concreto e no metal. Lucas conhecia perfeitamente a arquitetura daquele estacionamento. Havia estado ali centenas de vezes ao longo de 6 anos. Sabia exatamente onde ficava cada saída de emergência, cada rota de fuga, cada esconderijo possível. "Por aqui!" ele gritou, puxando Carlos em direção a uma porta de emergência que poucos conheciam, escondida atrás de uma coluna de ventilação. Mas a fuga estava apenas começando. A porta de emergência dava acesso a uma escada de concreto que subia do subsolo até o térreo. Lucas e Carlos subiram os degraus de 3 em 3, com os gritos e tiros dos sequestradores ecoando logo atrás. "Eu não consigo mais", Carlos ofegou, parando no meio da escada. Ele estava fora de forma, acostumado com a vida sedentária de executivo. "Pode sim!" Lucas gritou, puxando-o pelo braço. "A gente não vai morrer aqui!" Quando chegaram ao térreo do hotel, Lucas tomou uma decisão arriscada. Em vez de sair pela porta principal, onde havia seguranças e movimento, ele levou Carlos para uma área de serviço que conhecia bem. "Senhor Vidal, ouça bem", Lucas disse rapidamente, enquanto ouviam os sequestradores subindo as escadas. "Eu vou distraí-los. Você vai por aquela porta ali, leva direto à cozinha do restaurante. Atravessa a cozinha, sai pela porta dos funcionários e vai direto para a delegacia que fica a 2 quadras daqui." "Não!" Carlos gritou, pela primeira vez mostrando preocupação genuína com outra pessoa. "Eles vão te matar." "É meu trabalho protegê-lo", Lucas respondeu com simplicidade devastadora. E foi nesse momento que Carlos Vidal percebeu que havia passado 6 anos desprezando um herói. Lucas voltou em direção às escadas, indo de encontro aos criminosos. Sua estratégia era simples: usar sua agilidade e conhecimento do terreno para confundi-los e dar tempo para Carlos escapar. Durante os próximos 30 minutos, ele travou uma batalha mortal pelos corredores, escadas e salões do Hotel Imperialis. Quebrou lâmpadas para criar pontos de escuridão. Derrubou carrinho de limpeza para bloquear corredores. Acionou alarmes de incêndio para criar caos e confusão. Usou cada truque que havia aprendido nas ruas. Cada técnica dos cursos noturnos. Cada instinto de sobrevivência que desenvolvera ao longo da vida. Mas os sequestradores não desistiriam facilmente. "Onde está o Vidal?" o líder gritava furioso, enquanto procurava Lucas pelos corredores do hotel. "O motorista levou ele", o segundo sequestrador respondia. "Vamos achar os 2. Lucas conseguiu se esconder num armário de suprimentos no 3º andar. Pelo celular, ligou para a polícia e informou a localização exata dos criminosos. "Aqui é uma emergência", ele sussurrou ao telefone. "Sequestro em andamento no Hotel Imperialis. 3 homens armados. Nível B3 do estacionamento. A vítima está segura, mas preciso de apoio imediato." 15 minutos depois, Lucas ouviu as sirenes da polícia chegando. Conseguiu escapar do armário e se dirigir à saída dos fundos, onde se encontrou com Carlos na calçada. Carlos estava cercado por policiais, dando depoimento, mas quando viu Lucas aparecer, correu em sua direção. "Lucas, você está bem?" ele gritou, e pela primeira vez em 6 anos, havia preocupação genuína e carinho em sua voz. Mas a verdadeira transformação estava apenas começando. Nas horas seguintes, a polícia prendeu os 3 sequestradores e descobriu uma conspiração muito mais ampla. O Consórcio Atlântico era composto por 5 empresários rivais de Carlos que haviam planejado durante meses sua eliminação. Eles haviam contratado atores profissionais para se passarem por investidores japoneses, alugaram escritórios falsos, criaram documentos fraudulentos. O plano era sequestrar Carlos, forçá-lo a assinar procurações transferindo suas empresas e depois matá-lo simulando um acidente.
Se não fosse pela ação corajosa do Sr. Lucas Mendes, o delegado explicou para Carlos, o senhor estaria morto agora. Ele salvou sua vida arriscando a própria. Carlos olhou para Lucas, que estava sentado numa cadeira ao lado, ainda sujo e com roupas rasgadas da fuga. E foi nesse momento que a vergonha o atingiu como um tsunami. Lucas, Carlos disse, a voz embargada. Eu preciso te pedir desculpas pelo que aconteceu hoje no hotel, pela forma como te tratei durante todos esses anos. Lucas levantou os olhos, surpreso. Senhor, não precisa... Preciso sim, Carlos interrompeu. Mas dessa vez não era um grito de raiva. Era um grito de arrependimento. Eu fui um idiota arrogante. Você tentou me avisar sobre o perigo e eu te humilhei publicamente. E mesmo assim, mesmo depois disso, você arriscou sua vida para me salvar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carlos. Eu não mereço sua lealdade. Não mereço que você tenha feito isso por mim. Lucas ficou em silêncio por um momento, depois respondeu. Senhor Vidal, todo mundo merece uma segunda chance para ser uma pessoa melhor. A resposta de Lucas destruiu Carlos emocionalmente. Na segunda-feira seguinte, Carlos convocou a maior coletiva de imprensa da história de Riverville. Alugou o auditório principal do centro de convenções. Convidou todos os veículos de comunicação da região, além de empresários, políticos, funcionários de suas empresas e líderes comunitários. Lucas estava na primeira fila, usando um terno novo que Carlos havia insistido em comprar para ele. Ainda não entendia exatamente por que havia sido convidado para aquele evento. Quando Carlos subiu ao palco, havia algo diferente nele. Não era a postura arrogante de sempre. Era a humildade genuína. Senhoras e senhores, ele começou, a voz ligeiramente trêmula. Sexta-feira passada eu quase morri. Fui salvo por um homem que apenas 2 horas antes eu havia humilhado publicamente da forma mais cruel possível. O auditório ficou em silêncio absoluto. E então Carlos contou tudo. Durante 6 anos, Lucas Mendes trabalhou para mim com dedicação exemplar. Chegava pontualmente todos os dias. Cuidava dos meus carros como se fossem seus próprios filhos. Nunca perdeu a paciência comigo, mesmo quando eu era impossível de aturar. Carlos olhou diretamente para Lucas na plateia. E durante 6 anos eu o tratei como se fosse invisível. Como se não tivesse valor algum além de dirigir meu carro. Como se fosse menos importante que os objetos da minha casa. As câmeras de televisão se voltaram para Lucas, que estava visivelmente emocionado. Na sexta-feira, no lobby do Hotel Imperialis, Lucas tentou me avisar sobre um perigo real. E eu não apenas ignorei seu alerta, eu o humilhei na frente de dezenas de pessoas, gritando que ele era só o motorista e deveria ficar quieto. Carlos fez uma pausa, lutando contra a emoção. 2 horas depois, eu estava sendo sequestrado por mercenários contratados para me matar. E sabe quem me salvou? O mesmo homem que eu havia desprezado. Lucas arriscou a própria vida para proteger a minha, mesmo depois da humilhação que eu havia lhe causado. A plateia estava hipnotizada. Eu descobri que esse simples motorista passou os últimos 4 anos estudando segurança pessoal nos fins de semana. Descobri que ele sustenta sozinho uma mãe doente. Descobri que ele é um homem de coragem excepcional, inteligência aguçada e, acima de tudo, um caráter que eu jamais tive. Carlos desceu do palco e caminhou até Lucas. Por isso, tenho a honra de anunciar que, a partir de hoje, Lucas Mendes será promovido a diretor de segurança corporativa da Vidal Enterprises, com salário inicial de 20 mil reais mensais, carro da empresa, plano de saúde premium para ele e sua família, e participação nos lucros da empresa. A plateia explodiu em aplausos que duraram minutos. Mas Carlos não havia terminado. Mais importante que a promoção. Carlos continuou quando o silêncio voltou. Lucas vai liderar nosso novo programa de responsabilidade social. Vamos investir 20 milhões anuais em educação e capacitação profissional para jovens de famílias carentes. Porque Lucas me ensinou que talento e caráter não têm nada a ver com origem social. Ele olhou novamente para Lucas. E vou criar um fundo permanente para custear tratamentos médicos de famílias que não têm condições de pagar. Porque Lucas me mostrou que cuidar da família é o que define um homem de verdade. Carlos estendeu a mão para Lucas. Lucas,
Você pode me perdoar por ter sido um patrão terrível durante todos esses anos? Lucas se levantou, apertou a mão de Carlos firmemente e disse ao microfone: Senhor Vidal, perdão é a ponte que liga o passado ao futuro. E nosso futuro vai ser muito melhor que nosso passado. A transformação estava completa. 2 anos depois, a vida de ambos estava completamente transformada. Lucas havia se casado com Amanda, uma enfermeira que conheceu durante um dos eventos beneficentes da empresa. Sua mãe, Dona Conceição, finalmente conseguiu fazer a cirurgia cardíaca que precisava e estava completamente recuperada. Ele dirigia agora uma equipe de 50 pessoas na área de segurança corporativa e tinha se tornado um dos executivos mais respeitados de Riverview. Seu programa social já havia beneficiado mais de 2,000 famílias. Carlos, por sua vez, havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Sua empresa era agora referência nacional em responsabilidade social e tratamento digno de funcionários. Ele havia se casado novamente com uma professora da rede pública e dedicava metade de seu tempo a projetos filantrópicos. Sabe, Lucas, Carlos disse numa tarde ensolarada, enquanto revisavam os relatórios do programa social no escritório que agora dividiam. Você salvou muito mais que minha vida naquele dia. Como assim, chefe? Lucas perguntou sorrindo. Eles haviam desenvolvido uma amizade genuína ao longo dos meses. Você salvou minha alma. Me ensinou a ser um ser humano de verdade. Me mostrou que riqueza sem humanidade não passa de pobreza disfarçada. Lucas sorriu. Todos nós estamos sempre aprendendo, Carlos. O importante é nunca parar de querer ser melhor. E a lição se espalhou. Hoje, 5 anos depois daquela sexta-feira que mudou tudo, a história de Lucas e Carlos é contada em escolas de negócios como exemplo de liderança e humildade. O programa social que criaram já beneficiou mais de 10.000 pessoas. Na entrada da sede da Vidal Enterprises, uma placa de bronze resume a lição aprendida. O verdadeiro valor de uma pessoa não se mede por sua conta bancária, mas por sua coragem de fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. Lucas provou que os maiores heróis são frequentemente aqueles que o mundo insiste em tornar invisíveis. Carlos aprendeu que poder sem humildade é tirania, e que a verdadeira grandeza está em reconhecer a grandeza dos outros. A humilhação pública se transformou em redenção épica. O simples motorista se revelou um líder nato. O milionário arrogante descobriu que sua maior riqueza não estava no banco, mas no coração das pessoas que o cercavam. Esta história prova que não importa sua posição na vida. O que importa é como você trata as pessoas ao seu redor. Porque nunca sabemos quando vamos precisar da ajuda daqueles que subestimamos. Se esta história tocou seu coração, deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Porque todo mundo merece respeito, independentemente de ser CEO ou motorista. E quem sabe você não é o próximo Lucas esperando sua chance de brilhar?